Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a este domingo, através da Casa dos Tarefeiros da Última Hora, para estarmos realizando o nosso Evangelho semanal. Vamos assim, nesse instante de pura luz, agradecer a sua presença e vamos passando para vocês, para que vocês estejam navegando aqui pelo nosso canal, para que você possa ter bastante instruções, onde temos conteúdos explicativos sobre a nossa doutrina, a doutrina espírita. E sendo assim, na nossa casa, a Casa dos Tarefeiros, há também vários tratamentos pelo qual você deve estar agendando para que você possa ter todo um aconchego, todo o seu atendimento envolvido em puro amor, em pura luz. Eu sou a Ana Cristina e mais uma vez lhe convido para que juntos possamos calmamente ter este Evangelho como entendimento para a nossa vida e que possamos assim calmamente, nesse sentido de muita paz, convidar os nossos mentores e amigos espirituais para que eles já possam estar se adentrando, se aconchegando conosco, nos trazendo tudo aquilo que é necessário para que possamos estar num ambiente calmo e sereno, onde eles já possam ir averiguando a cada cantinho do nosso lar, retirando toda e qualquer projeção, formas de pensamento, insinuações, a doença, a tristeza, e colocando no lugar de tudo isso toda uma harmonia, uma tranquilidade, um sorriso, uma felicidade constante. E assim nós vamos dando por aberto mais este Evangelho no dia de hoje. Bem, pessoal, até o momento nós estivemos fazendo o nosso Evangelho pelo Livro dos Espíritos e vamos continuar com ele. Mas nesse Evangelho eu quero simplesmente fazer algumas perguntas para vocês, para que possamos analisar calmamente tudo aquilo que nós já aprendemos até o momento. Vimos até agora como se dá o processo da encarnação em várias abordagens, como por exemplo a escolha do corpo, a escolha da ordem de aprendizado, a infância, até como se faz no nosso desencarne também. E vimos o processo. E muitos de vocês, assim como eu, se perguntam o porquê de tudo isso. Se fomos criados por um Deus vivo, onipotente, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e se sabemos que a nossa existência aqui, como na erraticidade, é a evolução, por que passamos por situações pelo qual não entendemos? Porque temos dúvidas quanto à nossa reencarnação? Ou porque de estarmos aqui com pessoas que temos afeição, outras nem tanto? Será que estamos sendo punidos? Será que vai durar tudo isso eternamente? O porquê do sofrer? Pare e pense. E assim, eu dentro da doutrina espírita, fui procurar dentro do próprio livro dos Espíritos, quase no finalzinho, todas essas respostas. Então, na pergunta 1003, diz assim: a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou subordinada a alguma lei? Deus nunca age de maneira caprichosa e tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. E na 1004, o que determina a duração dos sofrimentos do culpado? O tempo necessário ao seu melhoramento. O estado de sofrimento é de felicidade, sendo proporcional ao grau de pureza de espírito. A duração e a natureza dos seus sofrimentos depende do tempo que ele precisa para se melhorar.
À medida que ele progride e que os seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e se modificam. E na pergunta 1009, segundo isso, as penas impostas jamais seriam eternas? Consultai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai se uma condenação perpétua, em consequência de alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus, que é um efeito à duração da vida, mesmo que fosse de 100 anos, em relação à eternidade? Eternidade. Compreendeis bem esta palavra? Sofrimento, tortura sem fim e sem esperança, apenas por algumas faltas. Não repugna ao vosso próprio critério semelhante pensamento? Que os antigos tivessem visto no Senhor do Universo um Deus terrível, invejoso e vingativo, compreende-se na sua ignorância, emprestaram a divindade a paixões dos homens. Mas não é a esse Deus dos cristãos que coloca o amor, a caridade, a misericórdia e o esquecimento das ofensas no plano das primeiras virtudes? Poderia ele mesmo não ter as qualidades que exige como um dever? Não há contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança infinita? Dizeis que, antes de tudo, ele é justo e que o homem não compreende sua justiça. Mas a justiça não inclui a bondade, e Deus não seria bom se destinasse às penas horríveis e perpétuas à maioria de suas criaturas. Poderia fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se não lhes desses os meios de a compreender? Aliás, não é sublime a justiça unida à bondade que faz a duração das penas depender dos esforços do culpado para se melhorar? Nisto se encontra a verdade do preceito: a cada 1 segundo as suas obras. E muitos de vocês devem nesse instante parar e refletir. E devo confessar a vocês que esta semana nós da Casa dos Tariveiros tivemos uma oportunidade de estarmos recebendo muitas orientações do nosso dirigente espiritual, Dr. Antônio. E ele, como sempre, com sua simplicidade e com sua sabedoria, que é inegável, nos disse claramente que muitos de nós estamos muito preocupados com a matéria, com aquilo que temos, com aquilo que comemos, com coisas que pelo qual nós vamos deixar aqui no momento do nosso desencarne. E que nós não vamos levar nada disso para lá. Que nós só observamos e olhamos as coisas assim que estão na nossa frente, sem observar o conteúdo verdadeiro que por detrás está. Que eles, no plano espiritual, ficam à espera que nós possamos termos atitudes para que possamos estar evoluindo. Nos queixamos muitas vezes daquilo que temos, porque queremos muito mais. Queremos coisas assim, às vezes muito supérfluas, perto daquilo que é a grandiosidade de Deus para conosco. Ele nos disse que muitas vezes nos tornamos infelizes por não termos alcançado determinados objetivos e que é muito mais fácil a negação do que a afirmação. Pois muitas vezes nós temos tudo que precisamos para evoluir, mas acreditamos ser pouco, porque esperamos mais. Sabemos pedir muito, 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 e eles, a seus modos, nos dão tudo aquilo que precisamos.
Pois ao mesmo tempo nós mesmos, como já entendemos e aprendemos através do Livro dos Espíritos, que nós escolhemos tudo aquilo que estamos vivenciando. Mas somos nós mesmos, através do nosso livre-arbítrio, que estamos colocando aquilo de uma forma certa ou errada. Se escolhemos o tipo de prova, se escolhemos até mesmo o nosso corpo, a maneira com que nós íamos estar vivendo, se tudo isso já foi planejado, por que nós nos queixamos tanto? Por que não acreditar mais nesse Deus que é o nosso Criador, nesse Pai amoroso que nós temos? Dr. Antônio nos disse que muitas vezes eles ficam muito tristes conosco porque eles esperam de nós atitudes que possam nos trazer a nossa evolução. E nós só sabemos nos queixar e perguntar o porquê conosco. E ele nos pergunta, por que não com vocês? Se isto é uma forma de aprendizado, de evolução, se isso não é uma pena eterna, pelo contrário, então por que não passar por essa situação com vitória, com honradez, olhando o outro lado da situação, o lado bom da situação? Ele não nos disse desta forma, mas eu vou dar um exemplo para vocês da maneira como eu entendo, como eu entendi. Quando nós éramos pequenos, muitos de nós tivemos uma bicicleta. E nessa bicicleta, além das duas rodas, havia aquelas rodinhas pequenininhas que ficavam atrás. E no primeiro momento ficávamos felizes por estarmos ganhando. Os nossos pais, obviamente, nos ajudaram a colocar os nossos pezinhos no pedal, a segurar o guidão da bicicleta. E eles iam devagarzinho andando conosco, devagarzinho com a bicicleta, e nós já estávamos nos sentindo o máximo, não é verdade? Com o tempo, eles já não dirigíamos mais a bicicleta, pois eles já não tinham mais necessidade de segurar, porque nós já tínhamos a firmeza e nós já tínhamos assim a coragem de caminhar sozinho com a bicicleta, apesar de ainda ter as duas rodinhas pequenininhas lá atrás. Aí nós fomos pegando mais segurança, mais firmeza, mais confiança em nós mesmos, mesmo estando bem pequenininhos. Certo dia, os nossos pais tiram as duas rodinhas de trás e nós, sem medo, começamos a andar de bicicleta sem aqueles dois alicerces lá atrás. E saíamos andando de bicicleta com aquele vento batendo no rosto, aquela liberdade, aquela alegria imensa. É isso que Deus nos dá, essa felicidade. Ele nos dá tudo para que possamos vivenciar o melhor. Então, quando você for se queixar de alguma coisa que você possa estar precisando, que você queria que fosse de uma outra maneira, pare e pense de que forma você poderia estar mudando o seu comportamento para que aquilo pudesse ser realizado. Se pergunte o que foi que você errou para você chegar na situação que você está. Se não foi o teu erro, se foi um erro de uma outra pessoa que está ali no contexto, você já perdoou essa pessoa? Se você tem tudo aquilo que você trabalhou com honestidade, por que não se sentir orgulhoso de você próprio? Você já disse um bom dia bem dado no dia de hoje? Dr. Antônio nos pergunta se nós olhamos no espelho de verdade, se nós olhamos no nosso espelho, nos mostrando verdadeiramente quem somos e o que nós pretendemos da nossa existência. Você está fazendo? Você confia em você, na sua capacidade? Confia nas pessoas que estão à sua volta para te alicerçar?
te compreender, te ajudar se for necessário. Por que não acreditar nesses amigos espirituais que temos todos os dias à nossa volta, o nosso mentor? Eles estão ali, à espera de um passo seu, de uma fala tua, de um pensamento teu, para poder te ajudar. Esse é o meu recadinho para hoje. Estamos muito felizes, todos nós da Casa dos Tarefeiros, por várias oportunidades que o Dr. Antônio nos dá, pois através das suas orientações, ele também nos disse que nós não precisamos, propriamente dito, de uma ponte para chegar ao nosso Deus, ao nosso Criador. Basta a gente querer de coração aberto, tirar de dentro de nós a nossa infelicidade de não estar realizando aquilo que acreditamos que é o melhor para nós. Então, meu irmão e minha irmã, reavalie, mostre-se feliz com tudo que você tem, com tudo que você é, pois eu tenho a certeza que era aquilo que havia de melhor no universo. Deus lhe deu, e Ele vai lhe dar ainda mais. Que você possa ter uma semana abençoada, abençoando tudo aquilo que você for fazer aos seus familiares, aos seus amigos, ao seu trabalho, e que nesta água já possa contar com um pouquinho de gotinhas para que você possa repensar tudo aquilo que você já teve e que você pode obter ainda mais. Muito obrigada pela sua presença, pela sua compreensão. E com certeza, na próxima semana, se nos for permitido, estaremos falando um pouquinho mais sobre o Livro dos Espíritos através do nosso Evangelho. Que assim seja, graças a Deus.